E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, estamos juntos aqui de novo, não é? Sábado de manhã, todo mundo pensando que ia pra praia, mas também nem pode ir pra praia, porque tá fechado, viu? É melhor ficar em casa, tomar banho de cuia, entrar dentro da caixa d'água. Aliás, não, senão vai sujar a caixa d'água, depois vai tomar banho com água suja. Aí a mãe vai brigar comigo, vai dizendo que eu tô dando ideia errada. Mas enfim, ó, nós temos dois encontros hoje, hein? Um agora de manhã e o outro daqui a pouco, tá certo? Então, a gente vai ter muita coisa para falar e temos novidades hoje à tarde, tá certo? Então, assim, pessoal, como eu dizia, a gente vai precisar fazer uma breve lembrança do que a gente já viu. Nós paramos falando do sistema indo-arábico, que é o sistema de nossa numeração. Nós vimos os nossos símbolos, vimos que eles mudaram muito ao longo do tempo, que a gente tem um sistema que a gente chama de decimal, porque a gente utiliza os números sempre de 10 em 10, tá certo? Então, isso tudo tá no livro de vocês lá, na partir da página 20. E também falamos que é um sistema posicional, ou seja, a posição do número interfere na sua interpretação, na sua compreensão. E é a partir disso que eu quero começar a nossa conversa dessa manhã. Então vocês observem aqui, que vocês têm um exemplo aí no livro de vocês, lá na página 21, que é o número 323. Então, deixa eu colocar aqui ele grande aqui no meio. Então, quando a gente tem o número 323, a gente tem que lembrar que aqui é um valor e aqui outro. Embora, observe que pra gente é normal falar isso, porque a gente já está acostumado. 323, 323, tá, tudo bem. Só que esse 3 aqui, ele tem um valor. Esse 3 aqui, ele tem outro valor completamente diferente. Ok? Então, eles não podem ter a mesma importância. A gente vai ver isso através da aula de hoje e mais à tarde numa atividade que eu vou passar para vocês e vou falar mais no finalzinho da aula, que esse número aqui, ele está na casa que a gente chama de unidade. E esse número aqui, esse outro 3, está no que a gente chama de casa da centena. Então, o fato do nosso sistema ser posicional, ele influencia muito. Então, mesmo eles sendo o mesmo número, eles têm valores, eles têm importância diferenciada, ok? E também a gente precisa lembrar que o número 0, isso é importante a gente lembrar, que ele existe na nossa numeração, ele fica numa casa que a gente chama de casa vazia, mas ele serve para ajudar na interpretação desse número. Então, 303, por exemplo, não é a mesma coisa que 33. Ah, professor, mas o senhor está colocando o número 3 aí. Estou. Só que quando eu acrescento 0 aqui no meio, ó, automaticamente eu estou modificando o valor desse número. Então, o 0 tem uma importância imensa na nossa interpretação e no nosso sistema de numeração. E aí, no finalzinho da página 21, vocês estão vendo que tem o número 777, olha lá. São 3 setes, mas cada um tem um valor diferente. Aqui eu tenho 7 unidades. Já esse 7 aqui, ele representa 70 unidades, ou 7 dezenas, certo? E já esse aqui, ele representa 700 unidades, ou 7 centenas. Então, ó, 7 unidades, 7 dezenas,
7 centenas. Aqui embaixo não. É tudo unidade. 7 unidades, 70 unidades, 700 unidades. Então, olha o zero aqui aparecendo de novo, para trazer valor ao que não existia. Então, quando eu tirei o 7 aqui da casa e coloquei o zero, a casa, embora esteja vazia, ela tem um significado. Que aqui eu estou dizendo que diferente de 7 unidades, eu tenho 70 unidades. E aqui eu tenho 700 unidades. Ok? Então, isso vocês precisam ter a compreensão para a gente entender direitinho como é que funciona o nosso sistema de numeração. Deixa eu colocar outro slide aqui antes de passar para o nosso novo conteúdo, porque eu quero falar do que está lá na página 22 e que também tem a ver com um pouco da atividade que vocês fizeram, que é a reta real. Certo? Então, a reta real, ela é uma reta numérica, certo? Que ela vai crescer à medida que vocês forem... Deixa eu voltar aqui, que eu não vou fazer uma reta feia dessa, que vocês vão ficar rindo da minha cara. Então, a gente vai aprender com o tempo que essa reta real... Aliás, eu vou usar aqui a própria reta que já está aqui, né? Para que eu vou desenhar se já temos uma aqui, ó? Então, vamos fazer essa reta real aqui, ó. Ela vai crescer com o tempo. Ela pode crescer para direita e ela pode crescer para esquerda. Por enquanto, nós, como estamos falando do conjunto dos números n de naturais, essa reta pra gente, ela vai começar em 0. E aí ela vem, ó, aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vai, ó. 7, eu vou parar no 8 aqui. 8, mas ela pode ir até o infinito. Tá certo? Então, se eu chego para vocês, por exemplo, e pergunto: quem é maior? Quem é maior? 6 ou 3? Aí vocês vão dizer o quê? 6, professor. Que pergunta boba é essa? Olha como vocês são bons de português. Mas e se eu quisesse que vocês respondessem para mim no matematiquês? E o que é isso, professor? Matematiquês é a gente usar os símbolos. Vamos conhecer os símbolos? Esses aqui, ó. Maior que, menor que. Ah, professor, eu não sei desenhar isso não. Então, esse símbolo aqui, ele chama maior que. E o de baixo chama menor que. Olha que vocês já me responderam ali no português, hein? Então, não pode errar no matematiquês. Vocês me disseram que 6 é maior do que 3, tá certo. Então, esse símbolo aqui é maior que e esse menor que. Professor, eu me atrapalho muito nesse símbolo. Não vai se atrapalhar mais nunca. Porque eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Maior que. Se a gente fizer um risquinho aqui, parece o quê? Olha, professor, parece o 7. Exatamente. Menor que. Se eu fizer um risquinho aqui, parece o quê? Ah, professor, parece o 4, ó. Então, ó, não é para dizer a ninguém que eu falei isso. Que eu vou dizer que é mentira. Então, repare, ó. Maior que parece 7. Menor que parece 4. Quando vocês virem os símbolos, na hora da dúvida, é só fazer um risquinho aqui, ó, disfarçado, que vocês vão saber se o sinal é maior ou se é menor. Então, se a gente quisesse escrever no matematiquês, ó, a gente diria assim: 6 é maior que 3. Ou 3 é menor do que 6. Ok?
E quando a gente fala de maior ou de menor, a gente está justamente falando do assunto que eu passei na atividade de vocês, que é aquela coisa de antecessor, que a gente já falou sobre isso. Antecessor, o nome já está dizendo, antecessor. Deixa eu apagar aqui que ficou estranho. Antecessor. Ante vem de quê? De antes, não é isso? Então, antecessor. Agora sim. Vem antes. E sucessor vem o quê? De sucesso? Não. Sucessor vem de depois. Sucede é o que sucede. O que vem depois, tá certo? Depois. Eu já ia escrever aqui sucede. Vamos lá. Sucessor. Vem. Como é? Depois. Tá certo, gente? Então, antecessor vem antes. Sucessor vem depois. Aí se eu pergunto para vocês, quem vem primeiro, 43 ou 34? Aí vocês vão dizer o quê? 34 vem primeiro. Então, 43 é maior que 34, tá certo? Então, repare que a gente usa maior, menor, quando a gente está falando de números que são mais distantes. Mas o antecessor e o sucessor, a gente já usa, por exemplo, ó, quem é o sucessor de 43? Quem vem depois dele? Depois de 43 vem 44. Quem é o antecessor de 43? Antes de 43 vem 42. Então, ó, 42 é menor que 43. 43 é menor que 44. A gente pode usar aqui também. Mas quando a gente pergunta antecessor e sucessor, a gente fala normalmente dos números que vêm imediatamente antes ou depois, tá certo? Que a gente chama no matematiquês de consecutivos. Então, quando diz assim, o que é um número consecutivo, né? Aquele que vem na consequência, que vem depois, ok? Então, tudo isso a gente já falou na nossa aula passada, vocês já fizeram o dever. E aí hoje a gente precisa entender um pouco mais essa coisa da posição dos números que eu tô falando aqui para vocês, ó. Então, a gente tem lá na página 26 do livro de vocês uma forma de arrumar os nossos números sempre em 3 casas, ó. 1, 2, 3. Professor, mas aí tem 10. Ah, aqui tem 10 porque o livro está trazendo um exemplo para vocês, tá certo? Por exemplo, quando a gente arruma aqui de 3 em 3, nós temos aqui, ó, primeira ordem. Vou aumentar essa tabela que está muito pequena. Deixa eu aumentar para vocês. Espera aí. Deixa eu desativar minha caneta. Aumentar minha tabela agora. Yes. Pronto. Reativo minha caneta. Tecnologia é ótimo, né, gente? E aí agora eu vou apagar essa. Pronto. Vai, borracha, apaga. Isso. E aí a gente tá arrumando, ó, de 3 em 3, ó. Aqui sobrou uma porque a 10ª ordem aqui foi onde parou, mas aqui também a gente continua sempre de 3 em 3, tá bom? A ideia vai ser sempre a mesma. E aí vamos lá, o que é a primeira ordem? É o que vem primeiro. O que vem primeiro é a unidade simples. E a unidade simples é o quê? É o 0, é o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, o 8, o 9. Todos esses algarismos
todos esses símbolos. Por que eu falo sempre assim símbolos? Porque, gente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na verdade não existe. Eles são representações de quantidade que a nossa mente cria e que a história desenvolveu essa grafia para esses números que nós já vimos que são escritos de formas diferentes em várias outras línguas, entendeu? Mas nós aqui usamos esse sistema que a gente chama de indo-arábico. Aí vem a segunda ordem, vai ser a dezena de unidade. Então aqui essa casa, ela já serve para a gente imaginar o que? Se eu estou falando de dezena, eu lembro logo de quem? De 10. 10, 20, 30, 40, 50 e por aí vai. Acontece o seguinte, que a gente não chega aqui na casa na segunda ordem e escreve 10. Por quê, gente? Porque cada casa só pode ter um número. Então aqui também vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Só que, ó, gente, a ideia que a gente vai ter é essa de cá. A gente vai escrever ali 7 dezenas, mas na nossa mente a gente vai estar falando de 70. Ou seja, a nossa casa anterior aqui, ó, ela vai ter que ficar com o 0 para representar o valor. Então eu pego aqui, ó, para eu representar o 10, por exemplo. O que eu faço aqui? Eu coloco o 1 na segunda ordem, que é a dezena, e o 0, ele vem para cá, para a unidade. Da mesma forma, a terceira ordem, ela vem representar a casa da centena de unidade. Então, ó, centena, o nome já está dizendo. Centena vem de quê? De 100. Então, ó, eu não posso escrever aqui, ó, 100, porque cada casa só pega um número. Então, ó, o 0 aqui fazendo importância também na casa vazia. 1 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Então a casa está vazia, mas ela tem a importância, porque se eu não colocar nada aqui, eu não vou conseguir representar o número. E esse 0 é como se estivesse empurrando o 1 para ter um valor maior. Esse 1 aqui, quando ele está sozinho nessa casa, ele só vale 1. Esse 1, quando está aqui nessa casa, é porque ele foi empurrado pelo 0 para valer 10. E esse outro 1 aqui, nessa casa da terceira ordem, ele foi empurrado por 2 zeros para ele valer 100. Tá certo? É como se esse 0 deixasse ele mais forte, ele com um valor maior, com uma importância maior. E aí, gente, como nós estamos no Brasil, a gente usa o ponto para separar cada uma dessas 3 em 3 ordens. Então, a partir da quarta ordem, a gente já tem que separar com o ponto, que é o milhar, que a gente chama, ó. Então, saímos da unidade, dezena e centena simples e passamos para o milhar. Então, aqui, ó, 1 milhar, 1 mil, 1 mil, certo? Aqui, ó, se eu colocar o 2 aqui, ó, eu tenho o quê? 21 mil. Então, 21 dezenas de milhares, ó. Dezena, por quê? Porque não está na unidade. 1 mil. 21 mil. 321 mil. Então, lembrem sempre, mil vem de quê? De milhar. E aí, se a gente aumentar mais aqui, aí a gente lembra do Silvio Santos. Show do milhão, ó. Então, depois do 1000 vem o quê? Milhão. Depois do milhão, que a gente lembra de São João, porque vem milho, aí já vem bilhão. Bi vem de 2, o dobro. Então, milhão, bilhão, trilhão e por aí vai. Tá certo?
Então, sempre a gente vai aumentando de 3 em 3. E cada uma dessas ordens sempre vai ter a sua unidade, a sua dezena e a sua centena. Nesse caso aqui, a gente tem unidade, dezena e centena de milhar. E nesse caso aqui, nós temos unidade, dezena e centena de milhão. Então, aí eles colocaram um número no livro de vocês, 97,025, né? Ó, que esse zero aqui tem importância. E pede para localizar no quadro de ordens e escrever como é que a gente lê esse número. Então, aqui, ó, o 5 vem para a unidade, o 2 vem para a dezena, o 0, ele ocupa aqui a casa vazia da centena, o 7 vem para a unidade de milhar e o 9 vem para a dezena de milhar. Como é que a gente lê isso? 97.025. 97.000. Ó, aqui tem que ter o pontinho. Não colocou, mas a gente lembra. A cada 3 a gente bota o ponto. E aí vocês poderiam me perguntar: e a vírgula, professor? Ah, a vírgula, gente, nós só usamos quando a gente tem uma parte, ou quando a gente está falando de dinheiro, tá certo? Por enquanto a gente não está falando em dinheiro, a gente tá na pindaíba, a gente tá pobre de maré desci, então a gente não vai falar de vírgula, a gente vai falar só de ponto, teotó, ok? Ponto. Alguma dúvida? Eu acho que não. Se tiver, vocês vão escrevendo no chat ou coloca lá nos comentários que eu respondo depois, tá certo? Então a gente precisa aprender a escrever e a ler os números. Aqui, ó, 321 mil, por isso que tem um ponto. 21 mil, 1 mil, 100, 10. Então a gente tem que aprender, fiz agora igual a escola de samba, né? Nota 10. Então a gente precisa aprender a ler para na hora que tiver uma prova oral, já que a gente não tá tendo aula presencial, né? Eu posso até fazer uma prova oral com vocês, né? Que legal. No Google Meet. Aí eu digo, sorteio alguém. E aí digo, fulano, diga o número aí. Diga como é que se escreve esse número aí. Aí eu escrevo o número. E aí a pessoa tem que ler. 321 mil. Aí eu boto um número bem grandão do Silvio Santos do milhão. Para vocês lerem. Ah, professor, o senhor tá fazendo muito difícil. Não, não tô fazendo difícil nada. É para vocês aprenderem. Tanto é que o livro de vocês colocou aqui, ó, um número bem grandão para vocês, ó, adivinharem, lendo e escrevendo um número natural. Aí, ó. No sistema de numeração decimal, os números são lidos ou escritos mais facilmente quando separados os algarismos de 3 em 3. A gente começa pela direita, isso porque cada uma das 3 ordens vai formar uma classe. Então aqui, ó, não tá botando ponto no livro de vocês, mas a gente tem que colocar ponto, ponto. Deixa eu colocar aqui, ficou parecendo uma vírgula. Ponto, 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 ó. E aqui também, ó, ponto, ponto. Ó, observe que tem um bocado de zero nesse número. Então veja aí os números. Então, vamos antes de ver esses números grandes. Vamos lá. Como é que eu leria esse número aqui, ó? 21. Como é que eu leria esse número aqui? Eu posso ler 21 também? Porque o zero não tem valor? Não, gente, ó. O zero não tem valor, mas ele empurrou o 2 para frente. Então, se ele empurrou o 2 para frente, ele não é mais uma dezena e virou uma centena. Então, aqui é 201. Que é diferente desse aqui, ó. Ó. Então, a gente aqui inverteu o 0 e o 1. E aí é como se o 0 tivesse empurrado o 1 para frente
E quando o 0 empurrou o 1 para frente, esse 1 não é mais unidade, ele não é mais 1. Ele já passou a ser 10. Por isso que a gente aqui vai chamar e vai escrever o quê? 210. D-E-Z, viu, gente? Não é D-I, não. D-I-S. É 10. 10. Lembra da abelha? 10. Ok? Então, aí vamos lá. Se eu quisesse escrever esse número aqui, então a gente começa sempre de cá. Ó, a cada 3 tem um ponto. Unidade, dezena, centena, milhar. Então eu tenho ali 3, o quê? Se é milhar, milhar vem de 1000. 3000. Unidade, dezena, centena. Centena, 100, 200, 300, 400, 500. 3.500. E unidade, dezena, 10, 20. 529. Olha que fácil. Então, quando a gente diz, escreva os números no português, tira do matematiquês, aí você já sabe. 3.529, ok? Fácil, né? Super fácil. E esses números imensos aqui que o livro colocou para vocês? Vamos ver aí como é que a gente faria eles? Vamos lá. Tá aqui já, ó, que eu já copiei para vocês verem, ó. Então, se a gente pegar aquela tabelinha que a gente viu antes, cadê ela? Aqui, ó. E colocar os números aqui embaixo, um em cada casinha. Lembrem que cada número pode ocupar sozinho uma casa, não pode ocupar mais de um. Senão tem briga, não cabe. É igual a casa de japonês, é miudinha, só cabe um. Então, ó. Cada grupo de 3 algarismos constitui uma classe. E cada classe tem um nome. Como a gente pode ver aqui no quadro abaixo. Então, ó. Unidades simples, milhares, milhões e bilhões. Olha aqui os bilhões que eu falei naquele exemplo anterior. Só ia até a 10ª classe. Mas aqui já botou, ó. Unidade de bilhão. Bilhão. Dezena de bilhão, centena de bilhão, ok? Então aqui o número, ó, 62831104640. Então não vai escrever da frente para trás não, hein, gente? Escreve de trás para frente. Primeira unidade, 0. Depois a dezena, 4. Depois a centena, 6. Depois a unidade de milhar, 4. Aí vem outro 0 na dezena de milhar. Depois 1 na centena de milhar. Aí vem 3 na unidade de milhão. 8 na dezena de milhão. 2 na centena de milhão. E por último, o 6, que vai parar na casa do bilhão. Ok? Então aqui, ó. Como é que eu leio esse número? 6 bilhões 283 milhões 104.640. Repetindo, ó. 6 o quê? Bilhões 283 milhões 104.640. Então a gente vai dando nome 3 em 3 pelas classes que os números ocupam. E por último, esse número mais simples, não é? Que tem um bocado de 0 ali. O que que esse bocado de 0 vai fazer de diferença? Vamos ver aqui. Então esse bocado de 0, ele vai ocupar a casa vazia, mas vai acabar fazendo o quê? Empurrando o 5 para frente. Então vamos lá, ó. O 4 sozinho cá, o 5 sozinho na dezena, o 2 sozinho no milhar.
Ou na centena, perdão. E aí, quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3. Ó, eles acabaram ocupando sozinhos a classe inteira do milhar. Então, o 5 ele vem parar aqui na classe dos milhões. 5 milhões. Não tem nada para eu falar milhares, então não vou dizer 0 milhares, ó. Eu pulo 5 milhões 254. Pronto. Eu não vou dizer 5 milhões 254 mil. Esse 254, ele tá lá nas unidades. Se ele tivesse aqui, ó, se fosse assim, ó, 5, 2, 5, 4, 0, 0, 0, aí sim eu diria 2 ou 5 milhões 254 mil. Mas aqui eu ocupei as casas com 0. Então é 5 milhões e aí pula e 254. Ok? Então, ó, eles aqui embaixo estão explicando melhor. 640 é 600 mais 40. 104 mil mais 4 mil, que é o 104 aqui dos milhares. 283 milhões vai ser 200 milhões, mais 80 milhões, mais 3 milhões. E 6 bilhões. Olha quanto zero. 3, 6, 9 zeros. Ok, gente? Então, dito isso, nosso tempo de aula esgotou. À tarde a gente vai se ver e eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa chamada quadro valor de lugar. Então, olhem a descrição da nossa aula, que eu tô pedindo lá para vocês separarem o material para vocês fazerem a nossa aula da tarde, tá bom? Se não tiver o material na hora para fazer e acompanhar, depois vocês providenciam para fazer, porque a gente vai usar na nossa unidade 2 do livro, tá bom? Então, Deus abençoe, boa manhã e até daqui a pouquinho depois do almoço.